Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos. Quero saudar você também que nos assiste via internet. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Vamos iniciar mais um curso de adoração ao nosso Deus. Iniciaremos esse culto com um ato de invocação. Quero fazer neste momento uma oração. Fechamos nossos olhos, mesmo assentados. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade rica de aqui estarmos, ó Deus, para louvar-te e engrandecer ao teu nome. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, Senhor, as nossas ofensas, aquilo que temos cometido contra ti, que tem, ó Pai, confrontado, que tem constrangido, Senhor, a tua palavra, que tem, Senhor, feito com que entristecemos a ti, ó Pai. Pedimos a Deus que o Senhor possa nos trazer arrependimento nesta noite, que possamos, Senhor, compreender a tua vontade e que, ó Deus, os teus feitos, aquilo que o Senhor já tem determinado, possa, nesse dia de hoje, ó Deus, alcançar as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que o teu nome seja exaltado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta noite, ó Pai, o Senhor possa também alcançar vidas que estão ouvindo, Senhor, do outro lado, que o teu propósito, ó Deus, o propósito da salvação, da redenção, que o Senhor tem para a humanidade possa ser estabelecido por ti nesta noite, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Faremos, então, uma leitura no livro do Evangelho de João. 1 João, desculpa. Carta de 1 João. Capítulo 3. Vamos ficar em pé para ler? Capítulo 3, versículos de 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Até aí a palavra do Senhor. Ainda em pé, vamos estar entoando o hino de número 11. Santo, Santo, Santo. Nossas
Podemos sentar, irmãos? Ato de confissão neste momento. Faremos a leitura ainda no livro de 1 João. Capítulo 1, de 5 a 10. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não pratiquemos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Vamos entoar agora um hino de número 105. Ao som do playback, os irmãos podem se colocar em pé. Não sei por que de Deus amor a mim se revelou, porque Jesus meu Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal é destinado a mim. Se mãos do alto cheias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei
vamos fazer uma oração neste momento silenciosa, né? Você possa pedir a Deus misericórdia neste momento de oração silenciosa. E logo em seguida, eu peço que o nosso irmão Wagner possa quebrar o silêncio orando a Deus. Tá bom? Oremos então. Amém. Um ato de exaltação nesse momento. Faremos leitura no livro de Salmo. Pode assentar, irmãos. Livro de Salmo 146. Deus seja louvado. Salmo 146, verso 1 e 2. Vamos ler todos em uma só voz? Aleluia! Louvai a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É isso. Nesse momento, o conjunto tem a oportunidade de cantar cânticos espirituais ao Senhor.
Boa noite, amada igreja. Graça e paz a todos. Chegou o momento de entoarmos louvores ao nosso Deus, e eu peço que aqueles que puderem fiquem de pé. O primeiro cântico que vamos entoar é A Alegria Está no Coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. O próximo cântico é Em Espírito e em Verdade. Cantemos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. O próximo cântico é consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois nas tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Tu és o Deus Criador. Amém. A igreja pode se assentar. Pelo amor de Deus, alguém, varão, você tem que segurar esse menino aí, homem. Prende ele, pô. Voltamos. Agora, finalmente, teremos o momento da mensagem da palavra de Deus. Nós possamos ouvir com fé, né? Crendo, porque esta Bíblia que nós temos, ela é a palavra de Deus, né? Ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a autoridade. Amém, irmãos? O pastor está com a palavra. Muito bem, irmãos. Graça e paz. Vocês estão aí, não? Graça e paz. Ah, está melhorando. Melhorando um pouquinho. Vamos lá, carta do apóstolo Paulo, a igreja localizada na cidade de Roma, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas o verso de número 12. Você que nos assiste via internet, seja bem-vindo a este culto do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia ao dispor, abra também na carta aos Romanos, se você puder, e nós vamos ler juntos o verso de número 12, que diz assim: regozijai-vos, todos juntos, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Muito bem, amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Nós estamos diante de mais um ano novinho em folha. Hoje já é o terceiro dia deste novo ano. 2020 já ficou para trás. Alguns já disseram graças a Deus, né? Que 2020 já ficou para trás.
Mas como eu falei na escola dominical hoje pela manhã, nós temos muito que agradecer no ano de 2020. Porque nós gozamos da proteção, nós gozamos da provisão, nós gozamos da direção do Senhor nosso Deus. Muito nós temos que agradecer todos os dias. As coisas que acontecem, elas acontecem. Mas passando com o Senhor é muito melhor. É muito melhor. Por isso que nós temos, como diz o hino, quantas bênçãos nós temos recebido do Senhor. Se é que você pode contá-las. Não é? Mas nós temos então um novo ano. E as pessoas que a gente encontra, logo fazem essa saudação comum. Não é? Feliz Ano Novo. Mas o que essa saudação realmente quer dizer? No que estão pensando essas pessoas quando falam Feliz Ano Novo? Quando na realidade deveriam perguntar: o que é que você vai fazer para ter uma vida feliz nesse novo ano? Ou seja, nós desejamos felicidade, mas a felicidade, ela depende de ações da nossa parte. Ninguém é feliz simplesmente porque você, eu resolvi ser feliz. Nós somos felizes porque nós temos atitudes ou produzimos ações que nos tornam felizes. A Bíblia tem muito a dizer sobre uma vida feliz. Uma vida que nós teremos no celeste por vir. Mas que podemos usufruir em parte enquanto aqui neste mundo nós estivermos. Mais do que um ano novo, ou mais do que um ano novo, nós devemos ter uma vida nova, para que todos os anos sejam anos felizes. Existem várias recomendações que devem ser seguidas para que tenhamos uma vida realmente feliz. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1. O que diz lá no Salmo 1? Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou noutra versão, prosperará. Esse texto é um dos textos que nós usamos para demonstrar a teologia da prosperidade bíblica. Não essa prosperidade que ensinam por aí, mas a prosperidade bíblica. Tudo quanto ele faz, prosperará. Não quer dizer que você vai ser milionário, não quer ser muito rico, mas aquilo que estiver nas suas mãos para fazer, prospera. É isso que diz a palavra do Senhor. Mas veja, ele começa o texto dizendo, olha, feliz é o homem. Todos nós queremos ser felizes.
A não ser que alguém aqui que não, pastor, eu prefiro não ser feliz, eu prefiro chorar o dia inteiro. Eu acho que não tem ninguém assim. Mas ele diz então, feliz é o homem, e aí começam as ações que nós devemos fazer para ser felizes. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é o que eu e você temos que deixar de fazer para ser felizes. Mas não é só isso. Ele diz que nós precisamos fazer alguma coisa. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dois tipos de ação. Uma é deixar de fazer. A outra é fazer. Ou seja, em ambos os casos, depende da minha ação, depende da sua ação. Para que você seja uma pessoa feliz. Qual é o resultado disso? Quando você deixa de fazer estas coisas, mas faz aquilo que você precisa fazer, o resultado não pode ser outro. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha o contrário, continua o salmista. Os ímpios não são assim. Por quê? Porque eles continuam fazendo aquilo que não é para fazer e não fazem aquilo que é para fazer. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Eu tenho dito, a partir do texto bíblico, que a maior parte das bênçãos de Deus, se a gente pode dizer assim, elas são bênçãos decorrentes de uma ação da minha parte, uma ação da sua parte. Quando você cumpre a palavra de Deus, Deus abençoa. Porque a bênção não está na pessoa, mas na palavra de Deus. Por isso que quando, às vezes, o próprio ímpio, né, que nós conhecemos vários, né, tem uma família bem estruturada, vai bem no emprego, eles são abençoados. Quando o texto diz que eles são como a palha que o vento dispersa, é porque Deus lá na frente não vai mais se lembrar dele. Ou seja, eles foram atingidos pela graça comum de Deus. Porque essa graça especial que nos atinge é dirigida somente aos filhos. Nós conhecemos várias pessoas que são assim, mesmo não tendo Deus. Aliás, isso foi instituído por Deus lá no livro de Gênesis, lá no começo. Deus deu 3 mandados ao homem. Alguém chama de mandatos, mas eu chamo de mandados. O mandado cultural, o mandado social e o mandado espiritual. O mandado cultural se refere ao trabalho. Da tua mão comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Ou seja, nós precisamos trabalhar para cumprir o mandado de Deus. O mandado social se refere ao nosso relacionamento. Começar pela família. Deixa o homem, pai e mãe e fará uma família com a sua mulher. Esses 2 mandados, qualquer pessoa pode cumprir. Mesmo que ele, na sua ignorância, admita ou não admita nem a existência de Deus. Mas a palavra é abençoada. Quando você age de maneira correta, é bênção.
Mas tem o mandado espiritual. O mandado espiritual, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, que têm o Senhor Jesus como seu Senhor, Salvador e Mestre, é que podem usufruir do mandado espiritual. O ímpio não pode. Mas você precisa fazer coisas. E o texto da carta aos Romanos, escrito então pelo apóstolo Paulo, nos fala de várias coisas que nós precisamos fazer. Volte de novo lá para Romanos capítulo 12. Vamos ler um pouco mais o texto antes de meditar aí no verso então de número 12. A partir do verso de número 3, o nosso irmão Paulo diz o seguinte: porque pela graça que foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Algumas orientações diretas para aqueles que estão à frente da liderança da igreja. Nós temos que agir desta forma. Cada um na medida que foi abençoado por Deus. É isso que diz o texto. E cada um de nós tem um dom diferente. Não somos todos pastores, nem todos mestres, nem todos exortadores, nem todos... Cada um segundo a medida de Deus. Mas depois de falar da liderança, que são os dons espirituais, ele fala das virtudes que eu devo ter para ter uma vida feliz. Veja a partir então do verso de número 9. O amor seja sem hipocrisia. Ou seja, eu não posso dizer na frente de uma pessoa que eu a amo e por trás desdizer aquilo que eu digo. Amar é amar. E esse amor, ele deve ser como o exemplo que Cristo nos deixou. Um amor incondicional. Como é difícil, né? Porque o nosso tipo de amor é um amor sempre condicional. Eu amo aquela tal pessoa por causa desta e daquelas características. Não amo simplesmente porque eu amo. Deus nos amou sem que houvesse nenhum motivo para Ele nos amar. Por isso que o amor de Deus é condicional. Então, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nós devemos fazer o bem. Detestar o mal é afastar-nos o máximo que nós pudermos. É fazer uma limpeza interior, ajudado pelo Santo Espírito de Deus que nós habita. E ele vai seguindo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal.
Não só amar, mas amar cordialmente. A gente ama, mas como a gente briga, não é? O amor tem que ser de forma cordata. Tem que ser cordial. Preferindo-vos uns aos outros em honra. Ou seja, eu tenho que dar preferência para o outro, não a mim mesmo. Não foi assim que nós aprendemos com o Senhor Jesus, quando Ele resumiu os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A mim mesmo. E mais que Ele diz, no zelo, não sejais remissos. Ou seja, não deixa de ser zeloso com as coisas. Não deixe de ser zeloso com a sua vida espiritual. Não deixe de ser zeloso com o seu trabalho na igreja. Não deixe de ser zeloso com tudo aquilo que vier à sua mão para fazer. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor com temor, com tremor, mas também com fervor. Fervor vem de fé. Tem um hino que nós cantamos, né, que diz: ferve dos hinos de louvor ao Senhor. O que mais que ele nos diz? Então chegamos no verso de número 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E até o verso de número 21, ele vai falando de ações que nós devemos ter para que consigamos viver uma vida feliz. Porque a nossa vida só é feliz quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós nos colocamos contra a vontade de Deus, ou contrariamente à vontade de Deus, há problemas. Há problemas. Veja, nós estamos estudando a carta aos Hebreus no domingo de manhã. E hoje eu estava dizendo, aliás, eu disse no domingo passado também no culto, né, que a comparação que a gente pode fazer entre a igreja e Israel é sempre paralela. Então, se você olhar o que aconteceu com Israel desde quando saiu do Egito, libertado com mão poderosa, veja o que aconteceu na vida daquele povo. E depois que eles chegaram à terra prometida e dali para frente, veja o que aconteceu na vida deles. Desobedece, Deus castiga. Obedece, Deus abençoa. Isto não mudou, meus irmãos. Nós continuamos vivendo desta mesma maneira. O texto então nos diz: regozijai-vos na esperança. Que esperança? O que é que você espera do ano de 2021? Ah, pastor, a primeira coisa que eu espero em 2021 é que chegue a vacina. Ou que eu tenha um novo emprego. Ou que eu compre uma casa, compre um carro, sei lá o quê. São essas coisas que as pessoas pensam. Eu espero que eu consiga coisas materiais. Mas o que o texto nos diz é que nós devemos aguardar a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Paulo faz uma comparação com Tito, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as mais infelizes das criaturas, ou no texto, né, de todos os homens. A nossa esperança não está ligada às coisas deste mundo. O nosso irmão Tito, capítulo 2, verso 13, vai dizer então: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Eu devo regozijar, quer dizer, eu devo estar alegre, ou seja, uma esperança alegre de aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Estava conversando com o irmão esses dias e nós estávamos comentando que o quanto nós não olhamos para o futuro. O quanto nós não temos percebido que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é outro. Nós temos que viver aqui, temos planos de Deus a executar nas nossas vidas, mas eu não posso perder a perspectiva dessa vida futura. Regozijar na esperança é não colocar a nossa alegria nas coisas passageiras, ou com bênçãos momentâneas, como se fosse a nossa felicidade estar somente aqui. Não é. Deus sabe daquilo que nós necessitamos. E nós cremos que o nosso Deus é o Deus provedor. É o Deus como identificado lá no Antigo Testamento através dos seus atributos, características, não é? É o Jeová Jireh, que é o Deus que provê as nossas necessidades, mesmo antes que nós a saibamos. Por isso que os nossos olhos não devem estar fitos nas coisas desse mundo. A nossa alegria repousa na vida no porvir. É interessante os irmãos procurarem, deve ter na internet aí um e-book que chama Celeste Porvir. Muito interessante esse livro. E nos ajuda, né, a tirar os olhos daqui e colocar no lugar correto. Resulta, esse regozijo e esperança, resulta da ação do Espírito Santo no íntimo do crente. E como é que isso acontece? Conforme o apóstolo Paulo nos ensinou. Enchei-vos do Espírito Santo. Se eu não me encho do Espírito Santo, do que é que eu estou enchendo a minha vida espiritual? Depois eu não sei por que eu estou fraco na fé, por que eu estou desanimado, por que eu estou isso, por que eu estou aquilo. Fraco. O apóstolo Paulo fala isso da igreja de Corinto. Ele diz: vocês estão fracos na fé, porque há muitos doentes entre vós. Está certo o texto ou não? Muitos doentes entre vós. Há muitos que dormem durante o culto. Está escrito, foi o apóstolo Paulo que escreveu, não fui eu que escrevi, não. Por quê? Porque tem se alimentado com leite, quando devia estar comendo feijoada. Porque devemos nos regozijar na esperança, porque a nossa redenção está assegurada. Ou seja, não é somente uma promessa, mas é uma realidade a ser consumada.
Cristo assegurou isso para nós. Não somente morrendo na cruz, mas principalmente porque Ele ressuscitou os mortos para nos garantir, ou seja, dar segurança da nossa redenção. Ninguém pode arrebatar da minha mão. Regozijai-vos na esperança. É um subproduto do amor. Veja que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto no capítulo 13. Lá no final do capítulo, ele vai dizer que da fé e a esperança e o amor, só vai restar o amor. Ou seja, todas as demais coisas provêm do amor de Deus para conosco. Regozijai-vos na esperança, porque nós confiamos nas promessas de Deus. Ou seja, eu posso olhar para o passado, posso olhar o Antigo Testamento e ver como Deus vem dirigindo o plano que Ele elaborou antes da fundação do mundo, e você pode segui-lo. Tudo aquilo que Ele disse que ia fazer, Ele fez. Por isso eu posso ter certeza que aquilo que ainda está por vir, Ele também fará. Ou seja, se isso não move o nosso coração a viver uma vida feliz ao lado de Deus, quando nós cumprimos o que está escrito na palavra por meio de ações, o que é que vai mover? O que é que vai nos mover? Ele diz: regozijai-vos na esperança. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala é: sede pacientes na tribulação. O escritor da carta aos Hebreus diz que os judeus convertidos lá naquela época estavam sendo perseguidos não somente pelo Império Romano, mas principalmente pelos judeus. Mas a gente tem visto aqui. Hoje qual é a nossa perseguição? Hoje qual é a nossa tribulação? Perseguição, graças a Deus, nós não temos. Temos liberdade de culto, temos liberdade de expor a palavra de Deus. Já passamos por épocas mais problemáticas. Mas a igreja crescia. Hoje nós temos tudo nas nossas mãos. E estamos de que jeito? Mas o apóstolo diz que eu tenho que ser paciente na tribulação. Ou seja, eu tenho certeza de que nós vamos passar por tribulações. A palavra de Deus nos garante isso. Pastor, mas Deus é bom e quer que eu passe por tribulação? Quer. Porque esse é o método pedagógico de Deus. Porque quando eu e você vivemos uma vida cor-de-rosa com bolinha da mesma cor, nós nos tornamos indolentes. Nós não adestramos as nossas mãos para a batalha. Aí Deus manda uma tribulação. E a gente fica aí todo preocupado. Ai meu Deus, será por que isso? Você precisa aprender que esse é o método de Deus. Porque na tribulação, você ora. Você ora até de joelho. Quando a gente deveria fazer isso normalmente na nossa vida. Nosso irmão Calvino, a esse respeito, ele diz: pois embora Deus manuseie com alguns homens de forma mais cortês e gentil,
Contudo, ele não trata nenhum dos seus tão suavemente, que ele esteja isento de todas as tribulações. E olha, quem conhece um pouquinho da história de Calvino, sabe do que aquele homem passou. Quanta doença teve aquele homem? Quantos problemas? Mas ele foi paciente na tribulação. Tribulação, método então pedagógico de Deus. Tiago vai dizer isso no primeiro capítulo da sua carta. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, você precisa entender, quando a tribulação chega na sua vida, você precisa entender o que Deus está mostrando para você. O que Deus está mostrando para mim. Mas a tribulação, por paradoxal que seja para nós, ela promove a paciência. E a paciência é o caráter da esperança. Ou seja, eu confio em Deus na tribulação. E se eu confio em Deus, eu tenho que esperar que Deus resolva, ou que conduza a solução dos problemas, para que você seja abençoado. Mas às vezes nós não queremos passar por esta experiência. Mas como diz o nosso irmão Calvino, não tem jeito. Porque o método pedagógico de Deus, Deus está ensinando a mim, ensinando a você, por meio da tribulação, que você precisa ter paciência. Você precisa confiar em Deus. Nós não cremos que Ele provê todas as coisas? Só que nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, porque não temos paciência para esperar. Leia o livro de Jó. Aprenda a ter paciência, a esperar no Senhor. E a última orientação, então, do apóstolo Paulo neste texto, versículo 12, na oração, nós devemos ser o quê? Perseverantes. Perseverantes. Por que nós devemos ser perseverantes? Porque na oração o crente encontra lugar de consolo e de ajuda divina. Veja o que diz no texto de Atos. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 12. Verso de número 5. Pedro, pois, estava guardado onde? No cárcere. Estava preso por causa do evangelho. Mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Depois, se você puder continuar o texto, você vai ver que os crentes lá levaram até um susto, porque enquanto eles estavam orando, bateu a porta, na hora que eles abriram lá, quem que era? Pedro. O crente na oração encontra lugar para o consolo e a ajuda divina. Veja Atos 16, verso 26.
De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Lembra lá o apóstolo Paulo? Estava preso por causa do evangelho. E estava lá como nós, agindo hoje, né? Choramingando, ai Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Ai, que ruim ficar aqui no cárcere. Olha que cárcere naquela época era bem pior que nós temos hoje. Não, ele estava orando e louvando a Deus. Porque tem a certeza que a ajuda divina vem, independentemente do problema. Nós precisamos confiar nisso e orar perseverantemente. Não só para esperar a ajuda divina, mas para ter o quê? Consolo. O apóstolo Paulo vai escrever lá aos Filipenses dizendo: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a desfrutar dessas coisas, irmãos. Essas coisas não são escritas apenas para eu e você sabermos, teoricamente. Não, elas são escritas para a gente viver. Porque outros crentes como eu, como você, passaram por essa experiência. E o testemunho deles está registrado na palavra. Na oração perseverantes, porque tanto a esperança como a paciência estão arraigadas na oração. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Efésios 6:18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente precisa orar. Orar mais. Nem todos os irmãos, aí tem a reunião de oração antes do início da escola dominical, nem todos os irmãos que participam oram. Parece que não gostam de falar com Deus. Alguns vezes dizem: pastor, eu tenho vergonha de orar em público. Mas não tem vergonha de fazer outro monte de coisa. Qual é a vergonha que me leva a não falar com meu pai? Ou seja, a oração é o meio de graça que Deus colocou à nossa disposição para conversar com Ele. E Ele responde por meio da sua palavra. Na oração perseverantes, porque tanto a esperança como a paciência se desenvolve na oração. Romanos 8:25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ora, eu tinha uma irmãzinha numa outra igreja que eu fui pastor, ela sempre dizia para mim assim: está com problema? Ora que melhora. Ora que melhora. É assim que nós devemos nos dirigir a Deus. Colocar sobre Ele. Aliás, nós cantávamos um cântico, né, que dizia: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Tanto a esperança como a paciência se desenvolve na oração. O nosso irmão Tiago,
era chamado, ou tinha alcunha, apelido, de joelho de camelo. De tanta oração de joelho que ele fazia. Se a gente promover um culto de oração aqui agora para ficar de joelho, ele não aguenta nem um segundo para ficar de joelho. Orar genuflexo diante de Deus. Em último lugar, irmãos, a oração deve ser perseverante, porque demonstra uma dependência constante e consciência de Deus. Abra só a Bíblia, Mateus 6. Mateus 6. Versículo 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. O Senhor Jesus ensinou este modelo de oração. E começa exatamente dessa forma: Pai nosso que está no céu. Ou seja, eu tenho que ter a consciência que Deus é o meu Pai. E que as bênçãos destinadas a mim vêm da parte dele. O nosso irmão Tiago fala isso na sua carta, dizendo que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Por isso que quando nós oramos, nós não oramos para Jesus, nem oramos para o Espírito Santo, nós oramos para Deus. Porque as bênçãos vêm de Deus, nos méritos do Senhor Jesus Cristo, na condução do Espírito. Ou seja, quando nós oramos, nós envolvemos a força mais poderosa que existe. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando a nosso favor. Mas eu preciso ter consciência disso. E ele continua dizendo: venha a nós o teu reino. Eu sei que ele tem um reino. E que eu sou agente desse reino. Sou súdito desse reino. E como é que eu devo agir? E ele continua: seja feita a tua vontade, não a minha, a vontade dele. Porque quando eu faço a minha vontade, as coisas dão errado. Porque Deus é quem sabe o que é melhor para mim. Demonstra uma dependência constante e consciência de Deus. Verso 11 a 13. Ele fala a respeito do pão. O pão nosso de cada dia. Ou seja, dia a dia você tem que aprender a confiar em Deus. Que Ele vai te dar o sustento. Que Ele não vai deixar nada faltar. Porque Jesus disse que é assim. Ele cuida de nós desse jeito. Mas Ele não dá somente o pão, mas Ele dá também o perdão. Perdoa os meus pecados. Somente Ele pode perdoar. Ninguém mais. Eu tenho que ter essa dependência constante, essa consciência
de que o meu sustento vem de Deus, o perdão por meu pecado vem de Deus. E que mais que ele diz? Livra-me do mal. Ou seja, não importa. Deus nos livra. E eu preciso crer nisso, irmãos. Confiando em Deus, sabendo que as coisas que acontecem no mundo, elas não acontecem à parte de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que consola o meu coração é que Ele me livra do mal. Nosso irmão, o apóstolo Paulo, escreve na carta aos Romanos, mesmo ele não sendo pastor da igreja de Roma, e nem foi ele quem fundou a igreja de Roma, ele no capítulo de 1 até o capítulo 11, ele fala a respeito das doutrinas do Evangelho. Do capítulo 12 para frente, ele dá orientações para os membros da igreja de Roma de como eles devem viver uma vida de felicidade. Quando eles se ocupam de fazer aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer. Que neste ano de 2021, eu e você, ou você e eu, possamos juntos não só tomar consciência dessas verdades, mas como preguei no domingo passado, nos arraigar nela com firmeza, para que sejamos de fato felizes. Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos. Vamos participar da ceia. Eu quero convidar os nossos irmãos diáconos que nos ajudem. Nosso irmão Gabriel, nosso irmão Douglas já está aqui. O nosso irmão diácono Damião, né, quase presbítero. Vamos lá. Nós possamos nos preparar então para a ceia do Senhor. Puxou aqui e caiu. Se puxar, desliga. Preciso deixar ele assim por enquanto. Bom, vai ter que desligar de qualquer jeito, né? Caso vai tomar, pode desligar. Não tem problema não. Continuando no texto de Romanos 12, regozijai-vos na esperança. Senhor Jesus Cristo, com alegria, com esperança de cumprir o plano do Pai, assumiu o nosso lugar, suportou com paciência a tribulação, a ponto de suar sangue por nós, a ponto de dar a sua própria vida por nós.
e era perseverante em oração. Quantas são as vezes que nós, lendo o Novo Testamento, né, nos Evangelhos, encontramos o Senhor Jesus buscando o Pai em oração. Deve ser exemplo para as nossas vidas, para enfrentamento daquilo que foi planejado antes da fundação do mundo, e daquilo que nós estamos simbolizando por meio do pão e por meio do vinho. Lembrando deste sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós, mas que nos dá garantia de redenção, porque assim como Ele morreu por nós, Ele também ressuscitou por nós. E quando nós estamos diante da ceia do Senhor, nós precisamos nos lembrar destas verdades, para que não sejamos remissos, como diz o texto que nós acabamos de ler, escrito pelo apóstolo Paulo. Quero que você, meu irmão, você, minha irmã, fique de pé. Vamos buscar o Senhor, para que Ele abençoe os elementos da ceia, e principalmente a nossa lembrança. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pela orientação da Tua palavra, que nos exorta a caminhar com alegria para uma vida feliz ao Teu lado, lá na eternidade, mas que podemos viver em parte aqui, porque o Senhor nos ensinou como, trazendo a Sua palavra, como diz o escritor da carta aos Hebreus. Te agradecemos, ó Pai, por estes momentos de culto que Tu reservas a cada um de nós. Que possamos participar da ceia esperançosos, porque aguardamos coisas superiores a essas. E te pedimos, ó Pai, que Tu abençoes a parte dos elementos que serão ministrados na ceia. Que esses elementos possam fazer bem para o nosso espírito e renovar, Senhor, a nossa aliança contigo, em obediência, no dia a dia das nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos diante mais uma vez da mesa do Senhor, o apóstolo Paulo, dando orientação à igreja de Corinto. Ele diz que ele recebeu do Senhor, não de qualquer outro apóstolo, mas recebeu do Senhor aquilo que também vos entreguei, diz o texto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, o partiu, deu graças e distribuiu, dizendo: comei, porque assim fazendo lembrais a minha morte. Eu convido os irmãos, então, a participarem do pão, lembrando que a nossa igreja somente participam dos elementos da ceia aqueles que já fizeram a sua pública profissão de fé. Aqueles que ainda não fizeram suas profissões de fé ainda não podem participar da ceia, né? E aqueles que não entendem o que estes elementos significam, o que eles representam na sua vida, na minha vida, você não deve comer. Porque quando você faz isso, o apóstolo Paulo diz que você come e bebe juízo para si. Por quê? Porque não entende.
Só está fazendo porque todo mundo faz. E as coisas não podem ser desse jeito. Nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus. Então, você permaneça de pé no seu lugar, espera o diácono passar, você toma a sua porção e se assenta e espera o pastor dar o sinal, e todos nós tomaremos então, ou participaremos da ceia juntos, primeiramente comendo o pão. E como ministro de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e ministrando em seu nome, convido a todos então que participem do pão. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse que este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Bebei dele todos, porque assim fazendo, anunciar a minha morte até que eu venha. Eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, a ficar de pé novamente, para que possa participar também do vinho.
E eu, como ministro de Cristo, de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, convido a todos, e ministrando em seu nome, convido a todos que participem então do vinho. Pedir aos irmãos que fiquem novamente em pé. Vamos buscar mais uma vez o Senhor em oração. Convido o nosso irmão Diácono Gabriel que faça a oração final. Depois o pastor impetrará então a bênção. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos com espírito alegre e regozijante diante da tua presença, Senhor, agradecendo pelo dia do Senhor, ao qual o Senhor deu a nós, uma escola dominical abençoada na sua presença, e agora, após nos prepararmos para estarmos aqui, para cultuar ao teu santo, e glorioso e majestoso nome, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, participando dessa mesa espiritual, onde o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, continua nesse ano, neste dia, nos sustentando debaixo das suas mãos, Pai. Pois sabemos que sozinhos nós não somos nada, nós não temos nada e nada conseguimos, Pai. Tudo é por da tua graça, Senhor. Pai Santo, muito obrigado porque muitas das vezes estamos melhores do que merecemos. E tudo isso porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai, e nos guardou. E agora, Senhor Jesus, eu oro te louvando e te agradecendo pelo culto ao qual o Senhor nos deste também a oportunidade de prestarmos a Ti, Senhor. Pois o culto ao qual prestamos, o culto racional, é prezando no máximo o Senhor estando no centro, em todos os atos do culto, bem como na ministração da Tua palavra, e que essa palavra tenha penetrado em nosso coração para que nós não pequemos contra Ti, Senhor. Ordena os nossos passos na Tua palavra para que não se apodere de nós nenhuma iniquidade, Senhor. Para que nós andemos e prosseguemos em santidade e em amor ao nosso próximo, Senhor. Peço perdão por nossos pecados, por nossas falhas, por nossas negligências, como igreja, como servos, por muitas vezes estarmos desanimados, murmurarmos, guardarmos mágoas e raivas em nossos corações. Mas nós cremos que o Senhor, pelo teu bendito amor e misericórdia, mesmo assim nos perdoa e trata a tua igreja, Senhor. Muito obrigado por todas as provisões que o Senhor tem dado a cada um dos seus servos aqui nesta casa. Peço agora que o Senhor nos despeça para os nossos lares, debaixo da tua mão, nos livra do homem sanguinário, do homem fraudulento, do acidente, e que o Senhor nos guarde até para nós termos um final de noite tranquilo e amanhã também na tua presença, Senhor. É com oro não em meu nome, não em meus méritos, mas é no nome e nos méritos apenas do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que as insondáveis riquezas do amor de Deus, nosso Pai, e a graça e os méritos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, sejam aplicados pelo Deus o Espírito Santo sobre todo o povo do pacto espalhado sobre a face da terra. Seja sobre vós aplicado, irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis aceitar, irmãos. Muito bem, irmãos. Nós estamos encerrando mais um culto de louvor ao Senhor.